Já estamos de volta depois do rápido intervalo. Olha aí, eu tenho um recado importante da Equatorial para você. Já pensou em ter descontos de até 65% na tarifa de energia? Quer saber como? Então fica aí ligado que eu vou te explicar. Atenção, hein? Para ter esse abatimento, basta se inscrever na tarifa social da Equatorial, que tem NIS ou BPC atualizado. Famílias quilombolas e indígenas também podem ter direito ao desconto. Mas atenção, o percentual de desconto é gradativo, então quanto menor o seu consumo, maior o desconto. Além disso, se você morar de aluguel e não for o titular da conta de luz, também pode se inscrever com o seu NIS. O cadastro pode ser feito nas agências da Equatorial no 0800 082 0196, pelo site equatorialenergia.com.br ou no Zap no 82 21 26 9200, lembrando que somente por mensagem de texto. Garanta já o seu desconto. Equatorial, pelo futuro todo dia. Bom, vamos dar sequência aqui ao programa TV Mar News depois do recado da Equatorial para trazer agora uma ótima notícia para quem forma exatamente, faz parte da educação e para também toda a sociedade alagoana. O SESMAC agora faz parte do Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica do Complexo Estaurino Lagunar, Mundaú e Manguaba. A instituição é representada pelo mestrado em Análise de Sistemas Ambientais por meio do professor Rodney Kozlovski de Azevedo. A inclusão foi efetivada em processo realizado pela Comissão Eleitoral, ocorrido na última semana no formato remoto. Professor Rodney, muito obrigado pela presença. Carioca, mas alagoano agora, né? Praticamente. Vamos falar um pouquinho dessa chegada do SESMAC e o que é que representa essa chegada do SESMAC agora como membro do Comitê da Bacia Hidrográfica. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço aí pelas suas palavras, né? Realmente o Centro Universitário SESMAC, né, ter essa possibilidade de contribuir com o Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica do Complexo Estuarino Lagunar, Mundaú Manguaba, é um feito, porque como a gente trata de um órgão onde nós vamos ter poder deliberativo, né? Isso faz muita diferença quando a gente pensa nos entes da sociedade. Quando a gente fala entes da sociedade, a gente está falando da sociedade civil e também dos usuários. Sim. Então, vários temas vão ser tratados ali que são de grande relevância. E a gente poder contribuir com a nossa expertise, né? E o SESMAC poder contribuir com esse voto ativo é muito importante para a sociedade alagoana. O comitê ele é composto por 22 membros, é isso? São 22 membros, né? Sendo que nós temos representantes de prefeituras, né? Isso é extremamente importante. Nós temos os representantes da sociedade civil e também temos os representantes dos usuários, né? O que a gente fica bem feliz no dia da eleição foi um fato que me deixou bem satisfeito, foi que os representantes dos usuários, né, estiveram presentes com as suas candidaturas e aí eles acabaram representando vários nichos da sociedade. Sim. A gente tinha lá a presença de cooperativas, nós tínhamos a presença das principais empresas que trabalham com saneamento básico, que no caso a BRK ambiental e a Casal, que é governamental, né? E fora isso, a gente também teve a presença das cooperativas e das empresas que trabalham, das usinas que trabalham com cana-de-açúcar e que utilizam a água do Complexo Estuarino Lagunar. Isso é muito importante, né? Agora, algumas situações, elas têm realmente chamado a atenção quando são debatidas ao longo dos anos, professor e pesquisador Rodney. Gostaria que você falasse como é que tem sido feito esse trabalho, esses estudos sobre esse complexo estuarino, onde envolve dois grandes meios de sobrevivência para centenas de famílias, mas que aos poucos muitas questões são debatidas, como por exemplo o assoreamento, o nível de salinidade, por exemplo. O que é que isso pode agora trazer com a chegada do SESMAC de efeitos positivos para poder agregar as ações que o comitê pretende desenvolver? Na verdade, assim, o SESMAC, ele é mais um membro que está compondo esse comitê, né? E esse comitê,
ele vai produzir documentos que vão ser extremamente importantes. E esses documentos eles vão ser levados à mais alta autarquia, né, do poder público, que seria, por exemplo, a Agência Nacional de Água e Abastecimento Sanitário, né, que a gente tem hoje, né? E, além disso, né, no caso do SESMAC, que é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, nós lá a gente preconiza a questão da inserção no ambiente, para entender, utilizando para isso a pesquisa, e essa pesquisa que a gente desenvolve lá, ela também vai gerar documentos que vão subsidiar políticas públicas. Isso é muito bom quando se tem essa implantação, né, para o campo da prática mesmo de políticas públicas, professor. Gostaria que você falasse exatamente, há alguns anos eu tive a oportunidade de conversar com outro professor, o Carlos Roberto Fragoso, né, que é da Universidade Federal de Alagoas, e ele falava que as características desse sistema estuarino têm mudado, e mudado negativamente. Tem começado, se não trouxermos mudanças significativas e pontuais, o complexo lagunar, o Mundaú e Monguaba pode se transformar em alguns anos naquele aspecto pantanoso. Isso, de fato, nesse ponto de pesquisa, como o senhor é pesquisador, pode se transformar em um aspecto preocupante? Nós temos grandes preocupações. A primeira das preocupações, agora já falando como uma pessoa que vai interagir com o comitê com o comitê gestor da bacia, é a questão do saneamento básico. Nós hoje temos um déficit de saneamento básico e isso tudo acaba acarretando problemas de assoreamento, principalmente da Lagoa Mundaú. Né? Você nota, né, que vários corpos hídricos, né, que deveriam ser puros e estarem desaguando na lagoa e fazendo esse controle da salinidade ou evitando, né, que a gente tivesse altas salinidades, eles estão chegando totalmente poluídos ali. Então isso tudo muda abruptamente a macro e a microbiota do local, né? Então o ecossistema ali, ele é extremamente impactado por problemas ligados às ações antrópicas, aos problemas gerados a partir de displicência do poder público, na maioria das vezes, né? Porque a gente poderia ter 100% do esgoto que chega hoje nesses ecossistemas que são extremamente importantes, são berçários de espécies marinhas. Né? A gente tem ali grandes remanescentes ainda de mangue e essa parte de manguezais, ela é um berçário natural, isso aí é dito por todos, né? que entendem um pouquinho dessa parte de dinâmica de populações, que utilizam esses ecossistemas. E aí você imagina que ali a gente está recebendo cargas de dejetos orgânicos em grande quantidade. Sim. E aí alguns movimentos são cíclicos, né? Por exemplo, na época que a gente tem aí a quadra chuvosa, né? Nós temos grande quantidade de matéria orgânica chegando no ecossistema. Sim. E aí, por exemplo, na Lagoa Mundaú é muito comum, em início de quadra chuvosa, a detecção de mortandade de peixes, né? Só que nós estamos falando também de um ecossistema que tem grande resiliência, né? Então ele acaba se adaptando rapidamente àquela situação e você pode notar que dali para frente a gente passa a não ter tanta mortandade mais ou simplesmente vai se estagnar aquela situação, né? Então, isso tudo a gente vem acompanhando de perto, sabe? Sururu também, né, professor? Também quando nós temos um nível de salinidade, né, que acaba provocando esse desequilíbrio entre o sal e a água doce, o sururu ele também deixa de existir em determinados momentos. Os pescadores, as pessoas que sobrevivem da captura do sururu, também eles já estão até acostumados com isso, né, o que não deveria ser dessa forma, né? Na verdade, sim. Como são movimentos cíclicos e a gente está sob forte influência de um fenômeno chamado laninha, então, o que está acontecendo esse ano está sendo um ano de muita chuva. E aí você imagina o seguinte, todo o complexo estuarino está recebendo um grande aporte de água doce, que vem descendo de toda a bacia, todas as bacias. São mais de 12 municípios, né? Então, vem coletando disso tudo para desaguar onde? Na Lagoa Mundaú e na Lagoa Manguaba. O que acontece é o seguinte, você realmente vai ter essa influência, mas a gente tem que lembrar também que isso é sazonal. Né? A gente não pode nunca especular que você vai ter uma diminuição abrupta
e que isso não vai se recompor. A gente tem que acreditar na resiliência do ecossistema e é aquele detalhe. Nós, como indivíduos que dependemos desse local para viver, como você falou muito bem, lá no comitê gestor, nós recebemos a candidatura e foram aprovados, né, cooperativas de catadores, né, que eles são associados, e cooperativa de pescadores também, que é extremamente importante. É por esse povo que a gente também tem que lutar. A inserção de instituições da sociedade civil como o SESMAC, elas têm que estar propondo sempre políticas, né, propondo votar a favor da manutenção desses ecossistemas por conta dessa população que vive ali e que tem uma história com aquele ecossistema. Professor, eu gostaria, antes de encerrar essa entrevista, de fazer uma pergunta como leigo de fato, para quem está de fora do processo e ter a humildade de reconhecer isso. Nesse complexo estuarino, qual que está mais castigado, o Mundaú ou o Manguaba? Eu acredito que seja o Mundaú, mas vou deixar a palavra técnica com você, professor. Isso aí, você está coberto de razão, né? A Lagoa Manguaba, a laguna, né, Manguaba, isso. Porque a gente fala lagoa, né, mas já caiu no jargão popular utilizar essa nomenclatura. Mas uma coisa que eu sempre friso com os estudantes é, se tem abertura para o mar, se a gente ainda mantém aquela abertura para o mar, ainda é uma laguna. Isso. Então, por isso o complexo estuarino lagunar, né? A laguna Mundaú é a que mais sofre hoje, né? A gente tem coletado material dentro da Lagoa Mundaú e da Lagoa Manguaba, material de sedimento, material de água e também a gente acaba fazendo pesquisas com pescado, né, que é recolhido com esses pescadores como item de alimentação, e a gente tem possibilidades de analisar tudo isso e verificar, né, graças aí aos fomentos que a gente recebe também de agências como a FAPEAL, que é muito importante, e todo o suporte que a instituição dá para a gente a nível de laboratório, né? O pessoal da pesquisa é muito bem acolhido pelo SESMAC. O SESMAC, ele age perfeitamente nesse contexto de ensino, pesquisa e extensão, dando continuidade até mesmo para os estudantes que podem fazer iniciação científica e se apaixonarem por esse tipo de ecossistema e passarem a cuidar melhor também. Muito obrigado pela sua participação, professor Rodinei Kozlovski, ele que trouxe detalhes como professor e pesquisador e membro também do comitê, agora o SESMAC chegando, né, como parte também desse comitê gestor da bacia hidrográfica do complexo estuarino lagunar Mundaú e Manguaba. Isso para nós é um motivo de muito orgulho. Parabéns pela bandeira levantada também em prol do meio ambiente, tá certo? Obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta, o TV Mar News vai trazer muitos outros assuntos ainda hoje. Continue conosco. Voltamos já.